O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O uso das plantas como forma de medicamento antecede a medicina tradicional. E é sobre esse conhecimento ancestral que o Olho Clínico fala hoje. Fique com a gente. As plantas medicinais são todas aquelas que são utilizadas como métodos alternativos no tratamento de doenças. Uma das formas mais utilizadas é a infusão, ou o popular chá. Olha, a gente pode prevenir de várias formas, tanto como chá e como num prato refogado, em algumas ervas, né? Nem todas dá para a gente fazer isso. Mas aqui na nossa atividade, como é uma alimentação natural, nós temos algumas plantas, por exemplo, nós temos a selga. Nós fazemos essa selga, a tradicional couve chinesa, que o pessoal gosta de falar. Então nós fazemos refogada e também fazemos como uma sopa branca para ajudar na estimulação dos rins. Entendeu? Então, e além do que, ela ajuda também bastante nas afecções intestinais, porque tem muita fibra. Então, esse aí era uma das questões. Agora, tanto que dentro dessa alimentação nós já temos o chá que vai acompanhar de acordo com o cardápio. Por exemplo, se hoje eu fiz um peixe, então o chá que vai acompanhar nesse cardápio vai ter que ser um chá de picão, né? Por que esse chá de picão? Porque ele ajuda nessa digestão da gordura, da fritura e da própria proteína animal. A alimentação é, sem dúvidas, uma ótima maneira de prevenir muitas doenças. A macrobiótica, por exemplo, classifica os alimentos como yin ou yang. O conceito, vindo da filosofia oriental, busca a qualidade de vida através do equilíbrio. Nós temos alimentos mais yin e mais yang. Então, por exemplo, frutas é mais yin. Então, você vai comer isso no verão, que é quente. Então, porque esfria o organismo, né? Agora, os alimentos yang são aqueles que esquentam o organismo. Então, por exemplo, a bardana é uma raiz, né? Isso aqui ele é preparado já. Ele é mais yang, ele contrai e produz calor, né? Então, através da nossa alimentação, você pode escolher um balanceamento, um equilíbrio entre yin e yang, aí você vai determinar a própria saúde. Depois da rotina da macrobiótica, mudou 100%. Funcionamento gástrico, metabólico, intestinal, pele, disposição, energia, totalmente diferente. É muito raro eu ter, assim, problemas assim corriqueiros, muito raro. Então, quando recorro à farmácia homeopática, fitoterápica, procuro o mais natural possível. Outra forma de buscar uma melhor qualidade de vida é através dos medicamentos fitoterápicos. Como todo tratamento, seus princípios ativos naturais também podem trazer efeitos colaterais à saúde. A vantagem é que eles podem ser menos prejudiciais que os medicamentos sintéticos. Medicamentos fitoterápicos são aqueles produzidos única e exclusivamente a partir de derivados vegetais. E o que seriam esses derivados vegetais? São extratos secos ou extratos líquidos produzidos com plantas com características medicinais. Medicamentos que possuem esses derivados vegetais, porém estão em associações com vitaminas e sais minerais, como por exemplo o ginseng composto, que existe bastante no mercado, não são mais considerados medicamentos fitoterápicos, mas sim medicamentos específicos. Por quê? Porque existe uma associação de um derivado vegetal com outras substâncias. Então, só frisando, o medicamento fitoterápico é aquele produzido única e exclusivamente com derivado de planta medicinal. Sempre existem riscos, né? Como qualquer outro medicamento, os fitoterápicos possuem efeitos colaterais, efeitos indesejáveis, mas que se tomados, se forem administrados de acordo com as orientações de bula do próprio médico, do farmacêutico, esses riscos são muito menores se a gente comparar com o medicamento sintético. Por exemplo, um ansiolítico, né, como a valeriana, os riscos envolvidos, os efeitos colaterais que existem são muito menores se você comparar com um ansiolítico sintético,
né? Obviamente que também os efeitos não são tão imediatos como um ansiolítico, um medicamento comum, um medicamento sintético que a gente chama. Porém, os efeitos colaterais são muito menores. Por exemplo, valeriana não causa dependência, que é um dos riscos grandes que existe com a medicação sintética. Mesmo sendo naturais, qualquer fitoterápico precisa passar por prescrição médica. E apesar de ser muito fácil encontrar informações internet afora, lembre-se, nem sempre elas são cientificamente comprovadas. Por isso, é importante ficar atento. Os fitoterápicos, mesmo possuindo origem natural, eles têm risco e benefício tal qual um medicamento obtido por síntese ou por fermentação biológica, né? Por biotecnologia. As plantas medicinais possuem uma série de metabólitos químicos que, quando associados, podem gerar uma série de incompatibilidades e interações, inclusive com medicamentos. Muitas vezes o paciente vai ao médico e até reporta que ele faz o uso de alguns fitoterápicos, ou de plantas mesmo, na forma de chá ou infuso, e muitas vezes isso não é considerado, porque no Brasil existe um entendimento, né, que fitoterápico não faz mal, mas isso não é verdade. Nós temos que levar muito a sério o uso de plantas, mesmo na forma de chá, como na forma de fitoterápico, da forma farmacêutica medicamento. Febre do Confrei, que saiu nas redes de televisão, jornais, revistas, que ela era utilizado como um medicamento cicatrizante, e depois houveram várias ocorrências de intoxicação por ele conter alcaloides que são extremamente tóxicos, que se depositam no fígado e que são considerados agentes cancerígenos. A mais antiga referência conhecida sobre o uso das plantas medicinais tem mais de 60 mil anos. Acredita-se que o homem pré-histórico descobriu as propriedades das plantas observando os animais e aprendendo quais eram venenosas ou terapêuticas. Na China, os primeiros estudos foram feitos em 3000 a.C., quando o imperador Shoshinkei descreveu as propriedades da cânfora e do ginseng. Outro ramo interessante da medicina é a homeopatia. Mas atenção, ela pode ser confundida com a fitoterapia. A homeopatia, ela usa, o princípio da homeopatia ela é o oposto da fitoterapia. A fitoterapia, o princípio dela de ação, é de um medicamento alopático, ou seja, ele vai curar os sintomas. Né? Se está com febre, você vai tomar um medicamento para febre. Se está com gastrite, você vai tomar um medicamento que vai combater a gastrite. A homeopatia, ela difere porque ela não trata exatamente o sintoma. Ela busca tratar as causas daquele sintoma. Então assim, é uma cultura, uma filosofia diferente. E assim, você pode ter medicamentos homeopáticos, por exemplo, à base de equinácea. Só que a preparação é totalmente diferente, né? Parte-se de uma tintura mãe, que a gente chama, e ela é diluída inúmeras vezes, né? Então, diferente de um medicamento, né, onde você tem uma concentração do derivado vegetal bem maior. Então, assim, a homeopatia ela trabalha mais com a energia que essas moléculas, né, com todas as diluições e dinamizações que são feitas, trabalha no teu organismo como um todo. Então, assim, são coisas bem distintas e que, às vezes, confundem muitas pessoas, né? Plantas como a equinácea, a espinheira santa e o guaco são popularmente conhecidas e usadas por muita gente. Esse tipo de conhecimento é bastante antigo e pode ajudar no tratamento de algumas doenças. Por exemplo, que é característica uma planta originária do Brasil, inclusive da região sul, que é a espinheira santa, né? Então, a espinheira santa, ela é chamada de produto tradicional fitoterápico, né? Dentro daquela classificação que nós comentamos. E ela é indicada nos casos de gastrite e úlceras estomacais, né? Com um excelente efeito cicatrizante sobre a mucosa estomacal. A gente tem outro também, é o guaco, que é uma planta
originário do Brasil, também muito característico da região sul, que também é considerado um produto fitoterápico tradicional, que é para tosse, né? Muito utilizado. A gente tem bastante, inclusive no SUS, tanto a espinheira santa como o guaco no SUS. A gente tem uma planta brasileira também muito interessante, que é a erva baleeira, que é um excelente anti-inflamatório comparado com o cataflã, inclusive, com efeitos colaterais muito menores. E a gente tem as plantas muito conhecidas que não são originárias do Brasil, né, mas que a gente usa muito, como por exemplo o ginkgo biloba, que é um dos produtos mais vendidos no mundo, né, mais consumidos no mundo, que é para um estimulante da circulação cerebral, né, então muito utilizado, inclusive por pessoas de mais idade, né. A gente tem a castanha da Índia, que é outro produto muito comercializado, muito vendido, que é para estímulo da circulação venosa, então nos casos de varizes, hemorroidas. O Olho Clínico de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse ou outros programas, acesse o nosso site ou redes sociais. A gente volta na semana que vem. Até lá!